queridonas pelo mundo! Eu sou Krika Palaia e hoje eu tô vindo aqui do cantinho da minha casa para compartilhar com vocês uma das minhas maiores paixões. São elas, as verdinhas, as minhas queridinhas, que agora dominam a minha casa, o meu ambiente e virou até uma forma de eu presentear as amigas, porque eu tenho essa dificuldade de escolher presente, comprar presente, depois dá pra pessoa e ficar pensando, será que ela tá usando só porque eu dei e ela não gostou? Então eu tenho essa dificuldade e como eu aprendi a lidar com as plantas, eu comecei a fazer mudas e presentear as minhas amigas e depois a alegria é imensa de ir na casa delas e ver ali a planta crescendo, se multiplicando e eu ajudando. Nossa, parece mentira, até parece que é outra pessoa, porque anos atrás, há muito tempo, lá atrás, eu era uma pessoa que eu sempre admirei, gostei das plantas, mas assim, tocar a terra, mexer, eu tinha uma certa aversão. Eu tinha o receio de que eu ia encontrar uma minhoca, uma aranha, um bichinho ali saindo, então eu achava melhor não mexer, ela lá, eu aqui. E as que eu comprava, geralmente eu matava. Infelizmente, ficava me sentindo mal com isso. Então, uma fase da minha vida, eu falei, não quero mais. Aí eu fui mudar, eu mudei, fui morar em Connecticut no inverno e lá, assim, aprendi muito com a natureza, porque eu entrei num processo depressivo, vários sentimentos que somatizaram a solidão, o contato com o inverno intenso, aquela temperatura que dói a alma, a falta de amigas, eu não falava inglês, não conseguia me relacionar, tinha uma bebê de 2 anos e meio, então somatizou muitas coisas e eu entrei num processo depressivo, eu voltava a dormir todos os dias de manhã e as plantas magicamente foram me ajudando, mas não foi assim que eu fui lá e que cheguei, vou estudar, cuidar de planta, não, os meus pais perceberam que alguma coisa ali não estava bem, porque a maioria de nós, quando a gente entra nesse processo depressivo, às vezes nem a gente dá conta do tamanho da dor, do tamanho do que a gente está vivendo. A gente sempre acha, não, eu vou dar conta, eu vou melhorar, é um dia bom, um dia ruim, mas não é bem assim. Quando a gente passa por isso, a gente sabe que é uma coisa que vai se prolongando. Então, não é simples, a depressão é uma doença que tem que ser tratada, a gente tem que buscar ajuda, mas eu não busquei ajuda, eu não contei para ninguém e meus pais, sabiamente, como os nossos pais têm, aquele sexto sentido, foram percebendo que alguma coisa não estava bem. E toda vez eles vinham, ficavam 1 mês, 2 meses comigo, eles ainda vêm. E quando eles iam embora, eles sempre compravam uma planta quando eu estava num supermercado, num lugar, a gente passava, deixa eu comprar essa planta, tá tão bacana, vamos levar para casa. Eu falei, mas depois você vai embora, eu não sei cuidar de planta, daí eles falavam, não, eu vou te ensinar. E assim foi, toda vez que eles vinham, eles ou tiravam uma muda lá de fora e colocavam para dentro de casa, ou eles compravam uma muda no mercado, em algum lugar para mim e falavam assim, olha, você vai cuidar dessa planta para mim, porque quando eu voltar aqui, eu quero ver a planta viva. E então você faz assim, cada planta eles foram me ensinando como lidar. E eu fui aprendendo e fui gostando. E dessa maneira, toda vez que eu voltava para dentro da minha casa, que eu entregava as minhas filhas na escola e voltava, que é quando dá aquela solidão que você volta para casa e se sente só, eu encontrava as minhas verdinhas. Eu encontrava elas ali em vários estágios, em vários processos, precisando de mim. Então é uma vida que depende do nosso cuidado, depende da gente para ela se multiplicar. E quando você dispensa um pouco que seja de atenção para elas, assim, elas retornam com uma abundância, uma generosidade, que isso vai trazendo pra gente a vida, vai trazendo pra gente que a gente consegue se recuperar, que a gente consegue, assim como a natureza, sobreviver, que a gente consegue se fortalecer. Então as plantas para mim foram muito importantes nesse meu processo.
nesse processo de adaptação de país, de idioma também, às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa história, da nossa jornada, existem umas mudanças bruscas, umas mudanças que deixam a gente sem pertencimento. Você não sabe se você pertence a esse país, se você pertence ao país que você está vivendo, o país que você viveu. Se você saiu do emprego, você fala, poxa, mas eu passei a vida trabalhando naquele emprego agora, como que eu vou me reinventar? Se você mudou de casamento, se você mudou de marido, se você mudou de família, acontece, né? Se você mudou de bairro, gente, toda mudança gera uma transformação dentro da gente. E nós estamos suscetíveis a isso, é a nossa vida. Mas, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês é que existem vários fatores que podem ajudar a gente nesses processos, que podem ajudar a gente a focar mais na natureza, a focar mais na nossa essência. Quando eu cuido da natureza, quando eu cuido das plantas, eu sinto que eu estou mais próxima do divino, do poder da gente renascer, do poder da gente se reinventar. E que a natureza oferece tanta abundância pra gente que você fala, poxa, ela renasceu do nada, ela tá aqui, ó, brotando, se fortalecendo cada dia um pouquinho. Então isso é um dos maiores ensinamentos que eu tenho com a natureza. E eu trouxe aqui para vocês a jiboia, que essa é a mais resistente, a mais forte de todas. Ela adora a água. E se vocês repararem, a gente vê muitas delas nos aquários onde tem répteis, sabe, aqueles mini zoológicos, alguns santuários que tem cobra, tem sapo, aqueles bichinhos que ficam em aquário, mas não com muita água. Elas gostam de umidade, elas não gostam muito de claridade, então elas são super resistentes. Aí eu falei, ok, eu quero começar com uma que eu não consiga matar. E essa é uma delas. Lembrando que ela é uma planta venenosa, super importante isso. Se você tem criança pequena ou animais que possam comer as folhinhas, você pode cultivar, mas aí você coloca numa estante, numa prateleira alta, você pendura num vaso que ela vai brotar e ela vai cair. Mas se você não tem criança pequena e nenhum animal, você pode deixar ela onde você quiser. Ela enfeita tudo. Então ela é uma planta que é fácil da gente cuidar, é fácil da gente fazer muda e ela é super resistente. Olha, essa daqui eu tenho, ela já tá na terra já faz um tempo. E ó, quero mostrar aqui para vocês os brotinhos dela. Isso daqui, ó, ela é uma planta trepadeira, tá vendo aqui, ó? Ela tem essas raizinhas aqui no cabinho dela, no caule. E se você coloca aqui uma estaca ou se coloca ela em volta de uma árvore, ela vai trançar ali, ela vai absorver as vitaminas por aqui, as vitaminas da planta ou dessa estaca que você colocar. Agora, se você não quiser, você pode pôr ali um vaso, ela vai pendurar, você pode ir colocando ela na parede também, ela vai tomando o formato e você vai modelando. Eu fiz isso, depois eu vou mostrar para vocês. E o mais impressionante é que você pode fazer mudas, muitas mudas. Tem que ter um pouquinho de paciência. Olha, essa eu tirei de uma outra que eu tenho, que estava super comprida. E você corta aqui, ó, entre esse nozinho e o outro, tá vendo que ela tem um cabinho aqui, ó? Então você sempre corta no meio desse nozinho. E aí você coloca na água. Eu coloco na água por um tempo, tem que ter paciência. Assim, ó, tem vários vidros com água. E ela vai começar a criar uns cabelinhos, umas raízes assim, olha, que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Isso daqui é tudo raiz. E aí depois você passa ela pra terra. Olha, aqui eu tenho uma xícara que eu tô reutilizando e eu coloquei na terra. E você pode até falar, nossa, ela morreu, olha, ela tá começando a amarelar. Mas não, ela tá super enraizada e ela tá viva. Ela tá tendo o tempo dela aqui de se reconstruir. A gente aprende muito a se reconstruir com a natureza. E daqui a pouco ela vai estar como essa daqui, ó. Ela vai se reproduzindo e ó, você vê se ela tá saudável aqui.
Ela tá querendo abraçar o mundo, ó, querendo agarrar alguém aqui para ela poder se multiplicar mais ainda. Ó, aqui se vocês repararem, tem uma folhinha amarela, que isso acontece também. É lógico, é que nem a gente, às vezes tem dia que tá bem, tem dia que não tá, a gente tem uns machucados e umas feridas. Então essa daqui você pode tirar, às vezes, as folhinhas amarelas e colocar na água. Eu coloco, assim, de cada 3, 4 que eu coloco na água amarelas, olha o que acontece. Uma germina. Então, quando você fala, nossa, eu vou jogar fora, não tem mais sentido, não vai ter vida, olha essa daqui. Então, eu comparo muito com a gente. Às vezes você tá machucada, você tá ferida, mas olha quanto ensinamento a natureza traz pra gente. Olha, ela tá toda machucada, tá ferida, mas aqui embaixo ela tá se reconstruindo, ela tá se fortalecendo para daqui a pouco ela voltar aqui, ó, fortona. Então somos nós, só que a gente precisa do tempo, esse tempo de reconexão com a nossa essência, esse tempo da gente se cuidar, da gente olhar para dentro e germinar. Muito grata à natureza, muito grata aos meus pais, que me ensinaram muito, que me ensinam muito cada vez que eles vêm. Olha aqui que coisa mais linda. E outro detalhe importante, se você mora em apartamento, se você mora em lugar que tem algum aquecimento, ar-condicionado, você sempre reparar se a sua planta está perto de alguma saída de ar-condicionado. Isso não é bom para nenhuma planta. Então, você mudar o vaso, você colocar em outro lugar que não tenha essa saída direta, que o vento não está indo. Porque ela é como nós, se você ficar a vida toda, dorme e acorda numa saída de ar-condicionado, você vai adoecer. Então, minhas queridas, minhas queridonas, espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar sempre voltando aqui para falar sobre isso, para falar sobre as plantas e sobre outras coisas que me ajudaram muito nessa minha reconstrução. E eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem de olho aqui para o próximo episódio. Até mais!